são. Amém? Mateus 16, 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes da gente começar a falar sobre o tema que nós lemos, eu quero lembrar a você que vivemos num reino, nós somos cidadãos de um reino, e para se destacar no reino de Deus, tudo depende do conhecimento que temos. O nível de iluminação que você tem sobre certa área da palavra é o nível de excelência e de domínio que você vai andar na terra. Você entende isso? A vida que nos foi dada, por exemplo, a vida que temos em Cristo, é a própria vida de Deus, é a vida Zoe. Ela traz infinitas possibilidades. No entanto, você só anda nesta vida manifestando os frutos se você tem iluminação sobre essa vida. Se chega para você iluminação e conhecimento, a Bíblia diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Veja, ignorância não é dádiva. Se você permanece em trevas e não na luz, Gálatas capítulo 1, 4, versículo 1 diz assim: o herdeiro, quando é menino, quando é menor de idade, quando não é maduro, ele é igual a um escravo. Ele é dono de tudo, mas ele não entende do que ele é dono. Então ele não consegue atuar plenamente no que ele tem. Você entende? E esse é o tema central da nossa conversa de hoje. Por que é que as pessoas elas não conseguem se apropriar e andar de fato manifestando o que elas são e o que elas têm? Por que é que a Igreja de Cristo patina tanto? Veja, nós acabamos de ler uma passagem em que Jesus junta os seus discípulos e diz assim: o que é que o povo está dizendo que o Filho do Homem eu sou? Jesus começa com uma pergunta, e é uma questão sobre percepção e sobre revelação. Ele estava investigando para saber qual era a percepção e qual era a revelação que os homens tinham a respeito dele. Baseado nos antecedentes dele, nos milagres, nos frutos, o que é que os homens percebiam e que revelação esses homens tinham dele? Qual a ideia que eles têm de mim? O que eles estão dizendo que eu sou? Baseado em tudo que eu faço. Sabe, Pedro, ele fala por revelação. Eu quero que você entenda que Pedro não falou pela inteligência dele. Pedro não falou pelos sentidos, pelo que ele via ou tocava. Foi uma questão de revelação. O que veio para Pedro, quando ele disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, Pedro estava dizendo claramente algo que tinha vindo de um reino superior a esta dimensão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, diante de uma revelação, Deus sempre vai trazer uma resposta. Vou repetir: diante de uma revelação, Deus sempre vai trazer uma resposta. Qual foi a resposta de Jesus à revelação de Pedro? Bem, vamos voltar no trecho que nós lemos, porque a primeira coisa que Jesus faz, no versículo 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. O que me diz que a primeira coisa que Jesus faz é abençoar, bendizer Pedro. Quando ele disse bem-aventurado, ele estava dizendo: ei, você foi capacitado por algo que não é desse mundo. Eu estou vendo a evidência de uma capacitação que vem do alto. Por isso Jesus disse: tu és bem-aventurado, tu és mais do que feliz, tu és mais do que bendito, tu és bem-aventurado, Pedro. Por quê? Porque a revelação que você recebeu, esse resultado que você está dando aí, não é humano. E logo eu consigo ver que você está se alinhando com o meu Pai. Aleluia. Então ele viu, ele disse: olha, essa comunicação aí não é sua. Ele quase estava dizendo assim: sinto o cheiro de céu, sinto o cheiro de Deus, porque não é possível, nem carne nem sangue te revelaram isso,
mas o meu Pai que está nos céus. Então, você conseguiu se elevar, Pedro, acima de carne e sangue. Por isso, ó, bem-aventurado és tu. E aí no versículo 18, ele vai dizer assim: também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu te dizer uma coisa, já houve muito debate sobre essa pedra. Quem é ou o que é essa pedra? Tem estudiosos, teólogos que vão dizer que a pedra é Pedro, porque o nome de Pedro e a pedra naquela língua é parecido, e Jesus disse: olha, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Tem outras pessoas que dizem que essa pedra é Jesus, porque na verdade a palavra pedra no original é a mesma palavra para rocha. Você está aqui? A mesma palavra que é usada no Novo Testamento para pedra, Petra, é a palavra usada para rocha. E aí as pessoas dizem: mas é claro que a rocha é Jesus. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa ver algumas coisas antes da gente mergulhar de verdade nisso. Então eu vou te levar junto por uma viagem sobre esse texto, e a partir daí a gente vai avançar. A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus, antes de qualquer questão sobre a pedra ou a rocha, ele está dizendo, a afirmação número 1 dele é que a igreja é propriedade exclusiva dele. Ele está dizendo, a minha igreja. O crente precisa entender que Jesus não disse a nossa igreja, Jesus disse a minha igreja, é minha igreja. Outra coisa que Jesus disse nessa passagem, ele disse que construiria ou edificaria uma igreja, a igreja, e não igrejas. Jesus não disse assim, eu edificarei minhas igrejas. Não, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então hoje, na mente de Deus, na ideia de Deus, só existe uma igreja. Mas e as denominações? Uma igreja. Ah não, mas veja bem, é porque tem uma denominação que ela vai mais para um lado, mais para o outro. Uma igreja. Porque na cabeça, na mente de Deus, ele edificou em Cristo a igreja dele. As denominações para Deus, elas servem um propósito, mas quando ele olha o todo, ele não olha cada uma separada. Eu quero que você entenda isso. O irmão Reagan, ele dizia que todas as denominações são importantes. Eu concordo com ele. Muitas vezes, nós que temos tanta palavra revelada, a gente corre e sofre a tentação de nos tornarmos orgulhosos demais, achando que nós, porque temos a revelação da palavra, somos melhores que algum irmão. O apóstolo Bud dizia, quando vivo, ele dizia, se você acha que o Verbo da Vida é a maior igreja, é a melhor igreja, você já começou errado. Nós somos uma igreja, dentro do corpo. Você está aqui, você está entendendo isso? Então, na mente de Deus só existe uma igreja. Então, a primeira coisa que Jesus disse é a minha igreja. A segunda coisa que ele disse foi, é a igreja, não as igrejas. E a terceira coisa, ele disse que a igreja é construída. Ele não disse que a igreja aparece, ele não disse que a igreja se manifesta, ele não disse que a igreja surge. Não, ele disse, eu edificarei a minha igreja. O que é edificar? Eu anotei a definição. Edificar significa formar, construir, fazer uma estrutura, reunindo muitas peças dispostas de uma maneira ordenada. Aleluia! Essa é a definição de construir. Você precisa entender que o que estava na mente de Jesus quando ele disse, eu edificarei a minha igreja. Sabe, é como, por exemplo, uma roupa. Veja, essa camisa, ela é construída de linha, tecido, botões, tem camisa que tem zíper, tem roupa que tem zíper, tem roupa que tem outras peças para fixar, não é? Mas ninguém aparece com um pedaço de tecido, um bolso na mão dizendo, olha a roupa que eu tenho, só depois que ela é costurada na roupa. A igreja é um conjunto de peças ordenadas da forma correta. A beleza não está na individualidade, aleluia. A beleza não está na excelência individual, a beleza está na sua capacidade de se alinhar para formar a estrutura. Plantados, pastor, plantados na casa, plantados, olha que eu nem estava aqui de manhã, plantados na casa. A beleza em viver o corpo está em saber o seu lugar, ocupar o seu lugar, respeitando o lugar de todos.
e dizendo, eu me alegro porque você está crescendo, porque quando você cresce eu cresço. Aleluia! Esse é o cerne, essa é a mente de Jesus. Então tá bom, a gente entendeu sobre a edificação da igreja, todo mundo entendeu que a igreja foi edificada, todo mundo entende que não importa o que o diabo faça, a igreja é invencível. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tudo isso por causa da excelência do construtor. Quem é o construtor? Eu edificarei a minha igreja. O construtor é Cristo. Tudo que Deus faz, irmão, permanece. Vou repetir. Tudo que Deus faz, permanece. É importante que você entenda que por mais poderoso que seja o edifício, se você não entender quem é o construtor e a confiabilidade dele, você não vai entender a resistência do edifício. Aí a gente volta e agora a gente pode falar um pouco sobre a pedra. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, se você não entende o que é a pedra, isso pode afetar toda a estrutura da igreja. E eu vou te dizer uma coisa, na interpretação da Bíblia, não há lugar para suposições. Não tem achismo. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. As Escrituras se interpretam pelas Escrituras. É preceito sobre preceito. Você está aqui? Então, o espírito de revelação, meu irmão, ele funciona comparando uma Escritura com outra. O espírito de revelação não funciona pegando uma Escritura e dizendo, eu acho que era Pedro. Mas você acha baseado em quê? Sei lá, no nome dele. Como assim? Eu costumo dizer que crente não deve achar muito, não. Crente tem que ter convicção das coisas. Abre em Mateus capítulo 7, versículo 21. Que aí a gente para de achar e a gente vai no cerne, não é? Mateus 7, 21, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O mesmo Jesus falando de novo de construir e da rocha. Então nós temos um padrão a seguir aqui e conseguimos entender que rocha era aquela que Jesus falou com Pedro, baseado na própria Escritura e no próprio Jesus. Vamos entender? Volta no versículo 24. Ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Ele está falando de construção, mas ele não está falando de material nenhum. Você percebeu? Ele não fala de material de construção. Ele está dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quais são os recursos para a construção? Diga, ouvir e praticar. Será comparado ao homem prudente? Ei, o que torna o homem prudente? Ouvir e praticar. Que edificou a sua casa sobre a rocha. De novo, falando sobre construir e sobre a rocha. Sobre Petra, sobre a pedra. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Qual o segredo? Ela não caiu por quê? Porque ela tinha uma superestrutura. Continue lendo. Porque fora edificada sobre a... Qual foi o fator da longevidade da casa? Diga, a rocha. Então nós precisamos entender qual é a rocha, porque a igreja é edificada sobre a rocha e por isso o inferno não prevalece. A casa construída sobre a rocha não cai. Então você percebe que a rocha é o fator determinante de tudo aqui? Que rocha é essa? E todo aquele que ouve, 26, estas minhas palavras, veja, a forma como Deus planejou o ato da construção inclui todos ouvindo a palavra. Você entende isso?
Porque o homem insensato também o viu. Percebeu? Todo aquele que ouve as minhas palavras, certo? E não as pratica, então onde está a tolice? A insensatez está onde? Não na incapacidade de ouvir, porque ele ouve, mas ele não pratica. Vê depois como ouvis, pronto para praticar. Então, veja só, ele não pratica. Os dois ouvem. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia? Ele não diz que a casa era ruim. Ele não disse que a casa foi mal construída. O ponto é que a casa foi construída sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. As mesmas coisas que aconteceram para os dois. Não é interessante? Igualzinho. A chuva, a inundação, ou seja, o rio transbordando, o vento, nos dois. Só que uma casa permaneceu e no outro a casa caiu. Meu irmão, quando você vê a estrutura de alguém, de algum crente em pé, não ache que não teve chuva, não ache que não teve inundação, não ache que não teve vento. Você precisa entender que esse crente que permanece de pé se deu ao trabalho de construir sobre a rocha. Orar, irmão, veja, não, então eu vou orar para não vir chuva, para não vir vento, para não vir inundação. É tolice, irmão. Jesus disse, no mundo tereis aflições, então não adianta, essa oração não se cumpre. Essa oração não tem resultado. Deus, eu quero que a chuva não venha, ela vai vir. E o vento? Vai vir também. Porque são realidades que acontecem a todos. Todos vão ter a mesma coisa. Jesus disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Agora a questão é, se você não praticar essa vitória de Jesus sobre o mundo, você não edifica sobre a rocha. Eu vou repetir, veja, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, chuva, inundação e vento. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí se você não pratica isso que você ouviu de Jesus, você não está edificando sobre a rocha, a sua casa vai cair. Então vamos lá, o que é a rocha? O que é essa rocha? Não é Pedro, isso eu te asseguro. Sabe por quê? Porque Jesus não poderia edificar algo sobrenatural vindo do céu sobre um homem. Porque esse homem perece. Não é Pedro. Então, se não é Pedro, é Jesus. Também não. Porque Jesus é aquele que está edificando. Jesus é o construtor, ele edifica sobre a rocha. Então, a rocha também não é Jesus. E aí eu acabei de ler para você, o que é a rocha? A rocha, de acordo com a própria palavra, é ouvir e praticar. Você está aqui? O ensino de Jesus compara a rocha com ouvir e com praticar. Ele acabou de dizer. A igreja é construída sobre essa revelação. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, ele estava dizendo, eu vou edificar a minha igreja sobre esta revelação. É sobre esta revelação, a revelação de primeiro, número 1, de quem é o construtor. Quem é o construtor? Cristo. Aleluia. Então, o construtor é Cristo. Se você se interessa só pela rocha, você já começou errado. Você precisa se interessar primeiro pelo construtor. É Cristo. O testemunho de Pedro diz quem é o construtor. Tu és o Cristo. Então a igreja, ela é edificada sobre a rocha, e a rocha é a revelação de, primeiro, quem é o construtor. Segundo, a revelação do princípio de ouvir e obedecer. De ouvir e praticar. Então essa construção, ela depende da sua capacidade de obter revelação. O que é revelação? Revelação é, letra A, percepção pelo Espírito de algo. Você percebe pelo Espírito, mas somado à capacidade de obter a fé ativa para operar naquilo. Revelação é perceber pelo Espírito e receber fé ativa para operar. Você entendeu isso? Então, essa é a rocha. Agora abre um parênteses, porque na mesma fala de Jesus, ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então ele está dizendo como é que as portas do inferno operam. Se a rocha é o princípio de ouvir e praticar,
perceber a revelação e praticar obedecendo, então as portas do inferno, elas operam como? Ignorância e desobediência. Você entendeu isso? Quer dizer que Jesus já estava dizendo para mim que a força do inferno e das trevas vem da ignorância e da incapacidade de obedecer. Porque você pode ouvir e dizer, eu não vou fazer. Aí o inferno vem. E aí ele prevalece. A insensatez daquele homem não estava em não ouvir, porque os dois ouviram. Estava em não obedecer. Você está aqui? Então a rocha, já entendemos, a rocha é a revelação de Jesus como o Cristo, o construtor, e do princípio de ouvir e obedecer. Vai para Tiago, capítulo 1, versículo 23. E aí eu vou começar a esquentar aqui, porque está frio. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Hoje é Ravi que está nos versículos, né? Por isso que ele está rápido, né? Obrigado, Ravi, tu é um sucesso. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra, acabamos de falar que um princípio é ouvir e praticar, ou ouvir e obedecer. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Eu vou ler o 24 na versão King James, ouça. Porque ele contempla a si mesmo e segue o seu caminho e logo se esquece de que tipo de homem ele era. Uau! A Almeida diz, ele se esquece de como era a sua aparência. Eu não gosto dessa versão da Almeida porque eu olho no espelho e quando eu saio da frente do espelho, eu não esqueço da minha aparência. Mas o original diz, ele se esquece de que tipo de homem ele era. Aí faz sentido. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Jesus disse a Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas. É esse aqui, que entendeu o princípio. Você está entendendo isso? Agora volta no 24. Porque ele contempla a si mesmo, aquele que ouve e não pratica, e segue o seu caminho e se esquece de que tipo de homem ele era. Ele se esquece de quem ele é, ele se esquece do que ele pode, ele se esquece do que ele tem, porque ele só ouve, ele não pratica. E se ele só ouve e não pratica, a fé dele fica fraca. Porque para ter uma fé forte, você precisa exercitar a fé. Se você ouve e não pratica, a sua fé fica fraca. E aí se a sua fé fica fraca, você não resiste. Você entendeu isso? Então, o que eu quero te dizer, por exemplo, a Bíblia diz assim, contemplando como por espelho, a palavra é comparada a um espelho, e lá você vê quem você é. O que ele está dizendo é semelhante a um homem que contempla a si mesmo no espelho da palavra. Ele olha para ele, e quando ele sai, ele diz, eu não posso, eu não tenho, eu não sou nada, eu sou um bichinho de Jacó. Não, irmão, esse é o que ouve e não pratica. Essa é a igreja fraca. Essa é a igreja que não resiste às portas do inferno. É a igreja que não sabe quem é. É a igreja que não sabe o que tem. Diga, mas aqui não. Diga, aqui não. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9 também vai dizer, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Não adianta, irmão, só ouvir, não adianta só você se empolgar com aquilo que você ouve e vê, você precisa praticar. Todas as vezes que você vir o poder de Deus operando, você precisa entender, o próximo sou eu, a praticar isso. Eu não sou um mero espectador, eu não apenas leio a palavra, vejo as manifestações e fico, uau, foi muito bom o culto hoje. Já parou para pensar que culto é serviço? Você não vem aqui para assistir o culto, você vem aqui para prestar o culto. Você não vem para a igreja pensando, o que será que eu vou receber de Deus hoje? Não. Você vem para a igreja pensando, quem eu vou abençoar hoje na igreja? Você está aqui. Aleluia. Abre em Isaías 42, versículo 1. Porque agora a gente vai mais fundo. Porque precisamos entender e ter uma revelação de quem é o Cristo. Nós precisamos ter uma revelação de Cristo. Cristo é o ungido, mas Cristo também é o escolhido.
Você está entendendo isso? Cristo, ele era o Messias. A palavra Cristo é compatível com Messias. Então, Cristo foi o escolhido para quê? Para cumprir na plenitude do tempo ou dos tempos todo o plano de redenção de Deus. Isaías 42, 1, eu vou ler na amplificada, você lê na sua versão. Diz assim: eis o meu servo, o meu escolhido, em quem minha alma se deleita. Olha Deus falando de Cristo. Coloquei meu espírito sobre ele. Ele trará justiça e direito. Repita, direito. Direito é acesso. Acesso a quê? Ao reino. Jesus trouxe justiça àquele que não conheceu o pecado. Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça. Ele trará justiça e direito e revelará a verdade às nações. Essa é uma das razões pelas quais, com todo respeito, nós temos várias e várias igrejas que não se sustentam quando vem a chuva, quando vem a inundação e quando vem o vento. Eu estou falando de forma metafórica aqui, não estou falando de chuva mesmo. Essas situações vêm e elas varrem o programa de Deus. Por quê? Porque não estão fundamentadas na rocha. Elas não sabem quem elas são. Eu costumo dizer que se você está numa igreja que não prega sobre cura, que não ensina sobre cura, cura não vai se manifestar. E aí você chega e percebe que tem um monte de pessoas padecendo com doenças em determinadas igrejas. Por quê? Porque não se ensina sobre cura, porque não se fala sobre cura, e quando não se fala sobre algo, ele não se manifesta. Você entende isso? Então, o que acontece é que em muitos casos, Jesus, ele é carta fora do baralho nas igrejas. Samico, o que você está me dizendo? É isso aí. As pessoas cantam sobre Jesus nas igrejas. Elas falam de Jesus, mas elas não entendem, elas não têm uma revelação de Jesus como escolhido, como Messias, como aquele que foi ungido por Deus, como a unção. Eles não têm uma revelação de Cristo. E aí, como não tem uma revelação de Cristo, o versículo de Colossenses que diz: Cristo em você, a esperança da glória, não opera neles. Porque eles não sabem quem é Cristo, como é que Cristo nele vai ser a manifestação da glória? Não dá, não tem como, você está entendendo? E aí eles constroem a casa deles sobre a areia. Quem diz o povo que o Filho do Homem é? Tem gente que diz que você é Elias, Jeremias ou um dos profetas. É isso aí. Tem um monte de igreja achando que Jesus é um profeta. E aí se foca no lado profético de Jesus. E o lado profético de Jesus é uma bênção, tem o seu lugar, mas elas precisam se focar no Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que há muitos entre vós doentes e não poucos os mortos. É o que Paulo disse quando falava da ceia. Porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Discernir o corpo, irmão, é exatamente discernir quem você é em Cristo. É discernir que Cristo em você é a esperança da glória. Se você não discerne que Cristo em você é a esperança da glória, o salmista disse, Jesus repetiu, como o homem morrerá. Ainda que sejam deuses, como o homem morrerá. O problema não é morrer, o problema é morrer como um homem. Sabe por quê? Porque você está em Cristo e aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, a velha natureza passou. E aí quando tudo isso é cristalizado dentro de você, você começa a viver sobre a rocha. E aí vem a chuva, e aí vem a inundação, e aí vem o vento, e nada te derruba. Quando Pedro e João estavam no templo, na porta do templo, e eles viram aquele homem coxo, e o homem pediu uma esmola, ele disse assim, eles disseram, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Existia uma consciência, uma convicção tão grande, de que o nome curava, e que ele detinha o nome, que ele disse, em nome de Jesus, levanta. A convicção era tão grande, que ele tomou o homem pela mão e levantou. Por quê? Porque ele tinha uma convicção por dentro, o mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. É uma certeza, é uma convicção. A questão é que as pessoas não experimentam essa autoridade e esse poder. Por quê? Porque elas não estão fundamentadas no encontro real com Jesus Cristo.
Tem muita igreja que está acostumada com o sistema do ministério. Elas têm encontro com o apóstolo, com o profeta, com o homem de Deus, com denominação, com ponto de vista, com milagre, mas não tem um encontro com Jesus. Não é o apóstolo, não é o profeta, não é o homem de Deus, não é o milagre que representa a rocha. A rocha é Cristo e o princípio de obedecer depois que ouve. Isso é a rocha, é a prova da estrutura. A prova da estrutura, irmão, não é externa, não é estética. Quando você olha uma construção, não dá para dizer, é resistente. Espera a chuva. Espera a chuva. Pode ser só cenográfico. Você entende isso? É por isso que tem crente que basta uma decepção. Estou cansado disso, não quero mais esse negócio. Vou sair da igreja, vou arranjar outro lugar. Vou arranjar outro lugar. Vou achar um treinador que conte mentira e eu preciso pagar para ele me contar uma mentira. Você entendeu? Isso mostra a substância e a natureza daquela construção. Porque é quando vem a chuva, é quando vem a inundação, é quando vem o vento que você mostra se você está construído sobre a rocha ou sobre a areia. Sabe? É o seu conhecimento de Jesus que define a sua estabilidade na fé. Não, eu tenho fé, tá, mas ela é estável ou ela é instável? Porque a rocha é estável e a areia é instável. Peça, porém, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelido de um lado para o outro. Não julgue tal homem que alcançará alguma coisa de Deus, instável em tudo o que faz. Instável. É quando a pressão chega que a estrutura é provada. E aí eu te pergunto, você conhece Cristo? Você conhece Cristo? Tem gente que conhece o poder, tem gente que conhece as profecias, tem gente que conhece dons, milagres, mas ainda não conheceram o Cristo. E aí essas pessoas, elas acham que Jesus era um fundador de uma religião, que ele é o líder que vai levar elas para o céu. Você entende isso? Jesus é uma pessoa amorosa e compassiva, e para por aí. Jesus é tudo isso. Mas isso faz parte da personalidade de Jesus, dos traços de Jesus. Na verdade, a personalidade de Jesus os apóstolos já conheciam. Né? Aqueles apóstolos que estavam ali já conheciam a personalidade de Jesus. E ainda assim Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Porque Jesus não estava interessado se eles entendiam ou não traços da personalidade ou facetas da personalidade. Jesus queria saber qual era a percepção, qual era a revelação e o que eles iam fazer a respeito daquilo. Porque essa era a rocha. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eu vou começar a concluir e eu quero que você abra em João capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, perdão. Apocalipse capítulo 1. Lá você vai encontrar João. E eu quero te mostrar como João ficou impressionado. Ele vai dizer aqui, fui arrebatado, virei-me. 17. Quando João vê o mesmo Jesus com quem ele andou na terra, no versículo 17, ele diz, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, era o mesmo Jesus que andou sobre a terra, mas não era o mesmo Jesus que andou sobre a terra. Existia algo diferente, algo glorificado. Existia uma revelação diante dos olhos de João. Ele estava vendo aquilo. Sabe, há muitas dimensões de proezas no Espírito Santo que você não vai alcançar até ter a revelação de quem Cristo é. Você pode até conhecer o Jesus dos Evangelhos, mas quem é Cristo? Porque a Bíblia diz que Cristo em você é a esperança da glória. Então você precisa ter uma revelação de quem é Cristo, uma revelação genuína de quem é Cristo.
Você pode ter uma revelação do poder, uma revelação da prosperidade, e tudo isso é bênção. Mas quem é Cristo? Porque é Cristo em vós, que é a esperança da glória. O que dá valor a todas as revelações que você pode ter é a revelação de quem é Cristo. Porque se você passar pela vida tendo revelação de todas as áreas da vida, de todas as áreas da jornada cristã, e não tiver uma revelação de quem é Cristo, você não estará andando na terra como Ele andou, e não estará representando Ele, como a Bíblia diz, que assim como Ele é, você é na terra. Mas aí quando você encontra Cristo, a sua jornada de fé vai depender apenas de revelação e obediência. Conhecimento revelado e obediência. Não importa em que nível espiritual você está, não importa quanto acesso à revelação você tem, o que importa é o quanto o seu coração está disposto a obedecer. Porque muita revelação sem obediência não funciona. Ele disse: sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. A rocha da revelação, da obediência, depois que ouve. Isso te leva a um nível mais elevado. Revelação e obediência é o que vai fazer você realizar proeza no reino. Se você está limitado no reino, a próxima coisa que você precisa é de luz. Sabe por quê? Porque é a luz que traz a revelação. E aí quando você obtém luz, a sua próxima busca é por graça para obedecer. Você entendeu? Você está no reino, você busca luz, iluminação sobre um determinado tema. Qual é o tema no qual você precisa andar? Eu quero ser uma bênção. Que bom, é mandamento de Deus, ser tu uma bênção. Você está alinhado com a vontade de Deus. Tá, e sobre o que você vai atuar? É sobre famílias, amém? Então os irmãos têm uma chamada para a família, glória a Deus. O que é que eles vão buscar? Luz. Luz sobre o quê? Sobre a área de família. E aí quando eles recebem luz sobre aquela área de família, eles agora oram e recebem graça. Entenda, eles não pedem graça, porque a graça já está disponível. Eles vão lá e pegam a graça. Os que recebem a abundância de graça. Então, eles recebem, já se tem a luz, agora eles recebem da graça. Para quê? Para obedecer o que foram iluminados para fazer. E não importa a vontade deles, importa a vontade do Pai. Aí, quando eles juntam luz, revelação, com graça para obedecer, eles são edificados sobre a rocha, e as portas do inferno sobre as famílias que eles cuidam não prevalecem. Agora, multiplique isso com cada parte bem ordenada que é a igreja. É isso, é exatamente isso. É assim que o poder é ativado. Abre em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Aleluia. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quem vive no alto? Cristo. É uma revelação de Cristo que você precisa. Então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 3:2 de Colossenses. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, a sua vida, irmão, é Cristo. No versículo 3 ele disse, porque morrestes. No versículo 4 ele diz, Cristo, que é a nossa vida. Aleluia. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está aqui? Você está entendendo o que ele está dizendo? Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, quando Ele se manifesta, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando Cristo se manifesta, você se manifesta em glória. Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, ele disse assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu. A mesma expressão, nascer de novo, esse de novo é a mesma expressão no original para do alto. Olhai para as coisas lá do alto, nascer de novo, é a mesma palavra. Em grego é anotem, não anotar, é anotem, A-N-O-T-H-E-N, anotem.
Por isso que Nicodemos não entendeu. Porque Nicodemos falou assim, mas como assim nascer de novo? Não estou entendendo. O que Jesus estava dizendo é, necessário vos é nascer do alto. Você entende isso? Então, todos esses mistérios, que na verdade não são mais mistérios para nós, porque Deus, aprove a Deus revelá-lo a nós, tudo isso traz a base segura para a nossa experiência e para a nossa caminhada. Então, você tem já a base segura. Agora, qual é a dinâmica? Busca pela luz e graça para obedecer. Você entende isso? A luz e a autoridade não são dons, são efeitos resultantes, são o resultado disso. Porque o seu domínio é produto do nível da vida que você tem, da vida que você leva. Você está entendendo isso? Veja, o homem insensato construiu a casa dele sobre a areia. Ele também construiu, só que ele não recebeu, ele não teve a graça para obedecer. Você conhece a parábola das 10 virgens? Está lá em Mateus 25, 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. Vamos lá, eu estou começando a encerrar. Mateus capítulo 25, versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. Quantas virgens? 10. Todas virgens, de acordo com a Bíblia, certo? Ele não diz que umas eram e outras não. As 10 virgens. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, eram tolas, e 5 prudentes. Então veja, ele divide em tola e prudente. Não é coincidência. O homem insensato e o homem prudente, os dois construindo. 10 virgens, 5 tolas e 5 prudentes. As tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lâmpada, luz, revelação. Não levaram azeite consigo. Por quê? Porque é o azeite que faz a lâmpada continuar acesa. E aí, no entanto, 4, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, o que é que diferenciava? O que é que tornava 5 virgens tolas? Não levarem, além da lâmpada, o azeite. Percebe que as duas tinham azeite, as duas tinham lâmpada? Os 2 homens construíram, os 2 homens ouviram. No entanto, 5 levaram azeite e 5 não levaram azeite. No entanto, um homem não obedeceu depois que ouviu e o outro obedeceu. Você percebe o padrão? Você percebe? Então, você chega para mim e diz assim, eu quero, Samico, entrar num novo nível, numa nova dimensão no Espírito. Isso é possível? É, mas você não vai ficar deitado na redinha dizendo, Senhor, eu quero entrar nessa dimensão. Não, existe um trabalho a fazer, existe um preço, e a Bíblia diz para você considerar o preço. Então, há uma luz, escute, há uma luz para cada dimensão de autoridade. Você entendeu isso? Existe uma luz para cada dimensão de autoridade. Abre em Apocalipse capítulo 5. Não dá tempo para a gente ver isso profundamente, mas eu não quero passar sem te mostrar isso. Apocalipse capítulo 5. João vai ter uma visão de um livro selado. E no versículo 4, ele diz assim, e eu, 5:4 de Apocalipse, ele diz, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui, aleluia, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quantos selos? 7. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Tem outra versão que diz 7 chifres e 7 olhos. Chifre, irmão, traz a ideia de autoridade. Olho traz justamente a ideia de revelação, visão e luz. Então, para cada nível de autoridade, existe um nível. Para cada nível de luz, existe um nível de autoridade. É o que eu estou te explicando aqui, a revelação vem, mas se você não obedecer e praticar, a autoridade sobre aquela revelação não se manifesta. E quando a chuva vem, quando o vento bate, você cai.
Você entende isso? Você está acompanhando? Então, a minha ideia hoje, ao trazer tudo isso, quando o Espírito Santo compartilhou comigo, foi te fazer entender que não basta você simplesmente receber a revelação, você precisa continuar em obediência para que seja desenvolvida uma sensibilidade. Hoje de manhã o Wilson estava lá na igreja onde eu estava dando aula e eu falei sobre isso. Eu disse, olha, tem pessoas que Deus diz assim, olha, vai para tal lugar, você vai passar 5 anos lá. É uma revelação. Não é uma revelação? Ela recebeu a revelação. Só que, como ela não praticou exatamente o que a Bíblia diz que ela precisa praticar, que é comunhão, relacionamento e sensibilidade, Deus já disse a ela, está na hora de ir embora, e ela continua lá. Passaram 15 anos, quantos anos Deus disse? 5. E a pessoa começa a murmurar. Por quê? Porque a casa dela não está edificada sobre a rocha. E aí ela começa a ficar instável. Eu não sei o que está acontecendo. O que será que está acontecendo? Deus que me mandou vir para cá e agora está dando tudo errado. Nos primeiros 5 anos deu certo. Era 5 anos, irmão. Só que Deus já disse, está na hora de sair, está na hora de mudar, está na hora de ir para outro nível. E a pessoa não desenvolveu a obediência e a sensibilidade. E ela continua insistindo. Lembra de Abraão? O que foi que Abraão disse? Leva teu filho Isaque para imolar. Revelação. Ele recebeu a revelação. E ele estava lá. Mas se ele não tivesse desenvolvido uma obediência, uma comunhão e uma sensibilidade, quando Deus disse, para! Ele não teria parado. Ele levantou a faca. Foi a obediência e a sensibilidade que fizeram ele parar. E ele não matou o filho. Porque se ele não tivesse desenvolvido isso, ele ia ter matado Isaque. Ia ter dito, foi Deus que mandou. Mas Deus disse a ele, pare, e ele não ouviu. Porque não é apenas a revelação que vai te levar à rocha, é o princípio de ouvir e praticar, ouvir e obedecer, ouvir e desenvolver relacionamento. Então, o que eu desejo de você, meu irmão e minha irmã, é que com todas as revelações que você tem recebido, você vá ao seu lugar de oração, vá ao seu lugar de comunhão, entender pela prática da comunhão o que é que Deus quer com aquela revelação que Ele te deu. Você tem uma chamada de pastor? Que bom. Vai desenvolver aquilo na caminhada da obediência, até que aquilo se manifeste de verdade. Porque tem muita gente que diz, eu sou pastor. Você é pastor, sou, mas o meu pastor não quis me dar horário, não quis me dar lugar. É que eu li horário. Não quis me dar lugar. E aí não quis me dar lugar, o que é que eu fiz? Abri uma igreja. Na primeira prova, essa igreja cai. Não porque você não tinha um chamado, mas porque você não desenvolveu relacionamento e porque você não criou uma estrutura de obediência e de sensibilidade aos comandos. Você queimou uma etapa. E aí, por ter queimado essa etapa, pela desobediência, o inferno prevaleceu.